temos que envolver os pais. E penso que uma decisão, e digo-vos isto por experiência própria, estávamos a falar há bocado ali com meus colegas da catequese, uma decisão de obrigação de envolvimento dos pais, tira-vos tempo, mas ganham muito a médio prazo, e não é a longo prazo. Para vos dar um exemplo, na catequese, eu penso que aqui terão situações semelhantes, eram muitos os casos lá na escola, porque a nossa escola é uma escola católica, nós temos crianças católicas e crianças não católicas, e temos crianças de outras religiões também, e a catequese acontecia para a maioria, a primeira comunhão, desculpem, acontecia para a maioria das crianças por tradição. É bonito por isso aqui na comunhão. E, portanto, nós conversávamos com os pais e depois já muitas coisas combinávamos com os pais, e senhor, os pais tinham de se comprometer. E no início do ano os pais diziam-nos convictamente, claro que sim, estavam todos na primeira reunião, claro que sim, está comprometido, fica bem. E ao longo do ano o compromisso não era nenhuma, as idas à missa não eram nenhumas, o apoio à criança não era nenhum. E aqui há uns anos tomámos a decisão de que se há preparação para as crianças na catequese, há preparação para os adultos. E, portanto, pai que não se prepara ao longo do ano, a criança não faz a primeira comunhão. É claro que o primeiro ano foi um ano de reação, foi preciso aguentarmos as pontas, não é? Porque quando chegou um mês antes da primeira comunhão e comunicámos que, devido à falta de presença dos pais, lamentamos, mas a criança faz a primeira comunhão para o ano, a reação foi má, não é? Mas o que é verdade é que nos anos seguintes já são os próprios pais que nos vêm dizer, olha, eu realmente não consegui estar muito presente, eu acho que é melhor o meu fazer para o ano. E deixou de ser um castigo para a criança fazer para o ano, passámos a ter grupos de terceiro e quarto catecismo a fazerem catequese, fazerem a primeira comunhão, mas o compromisso foi verdadeiro. E o que é verdade é que as coisas mudaram. E eu penso que este compromisso numa primeira comunhão tem que ser um compromisso, nos escuteiros tem que ser um compromisso onde for. Quer dizer, quando temos crianças muito complicadas, e estava-me a contar um caso de uma criança que teve que ir para casa porque a situação era muito complicada, e é óbvio que nós não temos pós-milagrosos, há crianças a quem nós não conseguimos dar a volta, só há uma forma de fazer. É preciso um compromisso real dos pais. Portanto, o seu filho volta, se o pai voltar. E aí os educadores têm, os professores têm que perder algum tempo, não é? O seu filho volta, se o pai voltar. O pai pode voltar quantas vezes? Não tenho tempo. Normalmente o seu filho fica em casa. Vão perder alguns pelo caminho, mas nós temos que ter a coragem de tomar estas decisões. Porque nós vamos agarrá-los mais tarde, de outra forma. Se não conseguimos assim, então estão a arrumar contrato corrente e, portanto, estão a perder o vosso tempo, não é? Penso que perder o vosso tempo é perder o tempo das outras crianças, acho que não vale a pena. Posso dar uma chegadinha agora? Diga. Em conta daqui. Eu penso que hoje em dia, isto foi uma coisa que eu aprendi nos colégios. Eu não sou educador profissional, mas pelo contrário, sou enfermeiro. Mas há uma coisa que eu já aprendi nos colégios. E, no fundo, inconscientemente, eu acho que também partilhava isso antes de tornar consciente. Eu penso que hoje em dia os pais sobrevalorizam o facto, a tentativa de ser um bom pai. E, portanto, para qualquer pai dizer que ele é um mau pai, como é evidente, não há maus pais. Mas eu penso que na mente ou no consciente de qualquer um de nós está a preocupação de ser um bom pai, com tudo o que significa o ser um bom pai. Quando eu penso que isto tudo era muito mais fácil se qualquer pai pensasse mais em criar um bom filho. Eu penso que, mudando este modo de pensar, ou falando do pessoal, porque é mais fácil para mim exprimir, eu nunca me preocupei em ser um bom pai. Não. Preocupei-me em criar um bom filho. E permitiu-me ver isto desta maneira. Vai um bocadinho contra a visão que é a visão normal. Esta visão é que é turpada, mas pronto. A visão normal que nós, os pais preocupam-se em ser um bom pai. Com o que isso significa e com o que tem por trás. Vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Portanto, muitas vezes não se está a pensar propriamente no bem do filho, ou no bom filho, no filho educado, na educação e não no ensino. Está-se a pensar mais em satisfazer, se calhar, as necessidades imediatas do filho. Eu penso que quando conseguir dar a volta, ou pelo menos chegar aos pais neste sentido, penso que temos pelo menos uma porta aberta para conseguir realmente aceder aos pais. Não é dizer que são maus pais, mas se calhar tentar arranjar maneira, porque também não sei como é que isso se faz, mas tentar arranjar maneira de mudar um bocadinho essa visão. Eu penso que uma coisa que, sem dúvida, eu penso que tocou em um ponto essencial que é como é que nós vamos chegar aos pais que querem dar o melhor aos seus filhos, não é? Este é um problema complicado. Agora, eu penso que a opção, eu penso que a participação dos pais não pode ser uma opção. E eu acho que só quando instituições como esta tomarem essas decisões vão conseguir mudar o rumo. Nas escolas não se pode tomar estas decisões, em escolas públicas, na nossa podemos, e tomamos,
Mas nas públicas não se pode tomar estas decisões. Mas na catequese, nos escuteiros, podem tomar estas decisões. Eu acho que foi um ponto fundamental e penso que já trocámos aqui entre nós, dirigentes, uns olhares e estamos perfeitamente a validar aquilo que nos está a dizer. O Mas nosso tem que ter agrupamento coragem viveu uma de situação fazer. sui generis em termos daquilo que era a ação educativa que nós praticávamos com eles, porque os próprios recursos adultos que nasceram muito recentemente com os petismos não estavam apetrechados de know-how de formação académica dentro do método escutista para aplicar com as suas crianças. E, portanto, tivemos aqui um período em que tivemos formação, fundamentalmente, para estar dentro do método educativo, do método do jogo escutista para chegar às crianças, e vimos confrontados com isto, que depois percebemos que, a regra faz parte da educação. Sim. E quando nós tentamos impor essas regras, já não chocámos com os jovens, chocámos com os pais. E portanto, surge outra situação. O que é importante? A questão é do primeira comunhão da criança, porque fica tudo bem, mesmo que o pai fique lá fora a falar com o amigo e com os 30 convidados que convidou para o almoço a seguir. Não é? E portanto, quando acontece em que nós dizemos e temos a coragem de dizer não, o pai está à espera do Bito que vai ter um lencinho amarelo e depois vai fazer uma festa, e a gente diz não, o Bito ainda não percebeu o que é isto do escotismo e faz, independentemente de sempre se fez, este ano eles não fazem. Há meia dúzia vai fazer para um ano. Aí percebemos logo, em termos daquilo da ação educativa dos pais, aqueles que estão como nossos aliados e aqueles que, não sendo contra nós, estão perfeitamente afastados daquilo que é o objetivo e que muitas vezes o jovem é penalizado porque o pai não consegue entender, porque não se vai sentir, eu não estou realizado, porque se calhar ele faltou, porque por meu comodismo ele faltou, e portanto agora não atingiu aquele patamar, porque eu não pude, mas o pai não assume aquilo como uma culpa dele. Culpa todos os agentes educativos do filho não ter conseguido, e porque o menino deve ter algum problema, e o pior é quando transmite também esse pesar para a criança, em vez de, em auxílio com o chefe, dizer assim, não, isto não é nenhum problema, que eles até vão ter uma ação especial no dia das promessas. Eles vão ter a festa deles quando chegarem lá. E, portanto, aquilo que disse, nós retratámos. Foi preciso fechar secções, fechámos. Foi preciso abrimos. E agora, quando começámos a ter regras, rapidamente, aquilo que temíamos um bocado, e para nós vamos ser intransigentes e ficamos sem crianças, não. O agrupamento tem crescido. Por outro lado, agora surge outra situação que falou, que é após a imposição de regras e o estabelecimento de regras, onde toda a gente fala a mesma linguagem, onde o método educativo tem forçosamente linhas de orientação que são programadas e testadas e erramos e refazemos e falamos, os pais percebem que os seus jovens têm uma evolução muito mais positiva pela resposta que dão em casa, procuram-nos e neste momento, domingo, vamos ter a primeira atividade de pais e filhos, porque agora surge a necessidade de eles incorporarem essa ação educativa. E repara uma coisa, e aquilo que está a dizer sobre a resposta de pais e filhos, surge porquê? Surge porque os pais não estão preparados para serem pais hoje em dia. E quando há movimentos como estes que dão resposta, e que não dão uma resposta direta, hoje vão a uma escola de pais, vão dizer assim, como é ser pai? Ninguém quer uma coisa destas, porque ninguém quer assumir que não é capaz. Mas nenhum de nós está preparado totalmente para o dia de hoje. Portanto, como é que é a melhor forma? São estas atividades. Porquê? Porque por modelagem, as crianças, os pais aprendem. Espera lá, que ele fez assim, tu já viste que ele conseguiu dar a volta ao miúdo? Espera lá, o escuteiro que estava a lidar com o grupo, viste que ele fez não sei o quê? E muito da vossa atividade nas atividades de pais e filhos passa pelo que vocês fazem, mas muito por aquilo que não fazem. Ou seja, por aquilo que está a acontecer naquele dia, que a gente nem dá por ela, que estamos a modelar de tal forma os pais e filhos. Aqui ainda falávamos de outra coisa que é importante, que é a negociação das regras. Por um lado, eles têm regras que são perfeitamente negociáveis, mas têm outras que não são negociáveis. E nessas nós temos que ser muito firmes. Elas existem em todo o lado, existem nos escuteiros, existem na escola, existem na sociedade. Há regras que nós podemos negociar, há outras que não são negociáveis. Deixam de ser decisões da criança e, portanto, não podemos permitir de forma nenhuma que elas tomem, porque ele não está preparado para as tomar. E por isso temos que ser nós a tomá-las. E quando falamos em regras que não são negociáveis, são essas mesmo. São aquelas que eles não estão preparados para tomar.